Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, vamos agora para a parte 2 da nossa aula de português de hoje, beleza? Antes de tudo, eu quero que vocês leiam um texto da página 174 e 175 do livro de português, tá bom? Depois que vocês lerem o texto, aí a gente vai começar a assistir, né, a fazer a parte 2 da nossa aula de português, beleza? O assunto agora será conjunção. Bom, o texto que vocês leram se chama Assembleia na Carpintaria, beleza? Então, espero que vocês tenham lido com muita atenção e a gente vai usar esse texto como referência, tá? Para trabalhar esse assunto, conjunção. O que é isso? Bom, conjunção é a palavra que liga orações ou palavras, atribuindo a elas um sentido. Exemplos: aceito minha culpa, mas o parafuso também deve ser expulso. Essa é uma frase retirada do texto, beleza? Então, olha só. Aceito minha culpa, mas o parafuso também deve ser expulso. Vocês percebem que o mas, aqui nessa frase, ele está ligando a primeira oração, que é aceito minha culpa, e a segunda oração, que é o parafuso também deve ser expulso, certo? Então, essa frase tem duas orações, certo? Aceito minha culpa. Se tivesse escrito só isso, já dava para entender mais ou menos o que estava falando. Aceito minha culpa, né? O parafuso também deve ser expulso. Então, também dava para entender se isso tivesse escrito sozinho. É claro que a gente ia querer saber quem que era o parafuso, da onde que era e tal, mas de qualquer forma, daria para entender mais ou menos o que estava querendo dizer. Porém, nessa frase, o autor quis juntar essas duas orações, né, para dizer que ele aceitava a culpa dele, mas o parafuso também tinha que ser expulso. E nesse caso, o mas juntou as duas orações, entendeu? Então, nesse caso, né, nessa frase, a palavra mas está ligando duas orações, beleza? Agora, vejam esse outro exemplo. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Aqui, a conjunção e ligou palavras. Então, aqui só tem uma oração, certo? Não tem duas orações como no exemplo anterior. As palavras aqui estavam sendo ligadas por vírgulas, certo? O martelo, vírgula. A lixa, vírgula. O metro. No lugar da vírgula aqui, a gente coloca o e. Por quê? Porque após esse e vai ser a última palavra. E aí já vem um ponto. Então, se a gente colocasse vírgula, a gente ia precisar colocar outra palavra depois de parafuso até não ter mais o que colocar. E quando não tivesse mais o que colocar, a gente ia ter que colocar um e antes da última palavra, assim como foi colocado aqui. Então, olha só. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. O e é uma conjunção e essa conjunção ligou palavras. Então, nesse primeiro exemplo, a conjunção ligou duas orações e no segundo exemplo, a conjunção ligou palavras. Vamos ver agora algumas das conjunções mais utilizadas no nosso dia a dia. Vamos lá. E, nem, ou, mas, porém, todavia, contudo, pois, que, porque, portanto, logo, enquanto, se, caso, conforme, segundo, como, quando e etc. Então, aqui são algumas das conjunções que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Então, cada uma dessas palavras aqui, elas são ligadas para usar, elas são usadas, desculpa, para ligar ou palavras ou orações, tá bom? Vamos responder juntos a questão número 1 da página 178 do livro didático para entendermos melhor. Então, vamos lá para a página 178 e a questão 1 diz o seguinte: releia este trecho do apólogo Assembleia da Carpintaria, do qual retiramos uma palavra. Então, esse trecho que eu vou ler agora, ele está faltando uma palavra e a gente vai descobrir qual é.
Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos. O carpinteiro trabalha com nossas qualidades, com nossos pontos valiosos. É possível perceber a falta de uma palavra no texto? Por quê? Bom, é possível a gente perceber que está faltando uma palavra aqui nesse trecho, né? Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos. O carpinteiro trabalha com nossas qualidades, com nossos pontos valiosos. Tá faltando alguma coisa para completar esse trecho, certo? Então, esse é o motivo pelo qual a gente percebe que tá faltando uma palavra, porque ele tá incompleto, ele tá um pouco difícil de entender. Por mais que tá dando para entender mais ou menos o que ele tá falando, parece que tá faltando alguma coisa. Volte ao texto e releia esse trecho, observando a palavra que foi retirada. Então, a gente vai voltar lá para o texto, né? E aí a gente vai ler esse parágrafo no texto, beleza? Vamos lá. Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos. O carpinteiro trabalha com nossas qualidades, com nossos pontos valiosos. Vamos achar aqui aonde que ele está no texto. Olha só. No comecinho da página 175, ali logo depois do travessão, do primeiro travessão dessa página, está escrito: Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com nossas qualidades, com nossos pontos valiosos. Então, a gente percebeu que a palavra que está faltando nesse trecho foi mas. E mas é uma conjunção, não é verdade? Então, senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com nossas qualidades, com nossos pontos valiosos. Ficou mais fácil para entender, não ficou? Por quê? Porque a conjunção, ela ligou as orações dessa frase. E ligando as orações, deu para a gente entender o que a frase estava querendo dizer. Então, sem a conjunção na frase, né, ligando as palavras ou as orações, fica mais difícil de entender o que está querendo dizer naquela frase, beleza? Então, esse é o objetivo das conjunções nas frases. Agora, respondam a questão de número 3 do livro didático e enviem fotos para correção, junto com as atividades do outro vídeo enviado. Qualquer dúvida, é só chamar, tá bom? Beijos, tchau, tchau.